Então, galera, estou aqui de volta para mais um vídeo de crítica de clássico, porque amanhã, dia 5 de agosto, estreia a série The Sandman, que é baseada na HQ do Neil Gaiman. Provavelmente vai ser muito boa, porque ele está envolvido no roteiro, mas isso eu falo em outro vídeo, que eu vou fazer crítica dessa série, por sinal. Mas hoje eu quero me focar numa crítica de clássico que é da HQ do Sandman. E eu não vou falar da HQ no geral, assim. Eu vou falar mais da minha crítica em relação aos dois primeiros volumes, os dois primeiros arcos da história, né? Que é o Prelúdios Noturnos e a Casa de Bonecas, que é o que vai ser adaptado para essa série. Então, é o seguinte. A HQ é muito boa, meu Deus do céu. O Neil Gaiman tá junto do Alan Moore como um dos maiores gênios da história das HQs. Isso já é certo, mano. Isso já é certo. Ele é um gênio nessa arte dos quadrinhos. Ele tem um poder narrativo que é impressionante. É uma história extremamente lúdica, com conceitos extremamente abstratos, mas que aqui na HQ consegue fazer muito sentido. Ele consegue trazer uma personalidade única para a história da HQ, que funciona demais, demais, demais. É uma das melhores HQs de todos os tempos essa daí, na minha opinião, tá? É o conjunto de 5 HQs, né? O Sandman, o V de Vingança, Cavaleiro das Trevas, Piada Mortal e o Watchmen. Pra mim são as 5 melhores HQs de todos os tempos. E com razão o Sandman tá aqui, porque é algo simplesmente impressionante. Bom, vamos lá. Falando de outras coisas também. A história, muito boa, muito interessante mesmo. E inclusive a história é tão boa que não é só mostrar um acontecimento, pá, e depois esquece isso, vamos para outra coisa. Não. A história que é contada, os acontecimentos que são mostrados na HQ, elas têm consequências significativas para todo o universo. Todo mundo que está relacionado com o Sandman, que não é pouca gente, acaba sendo afetado pelo que está acontecendo na história. E isso eu acho genial, e isso é porque é uma HQ isolada, entre aspas, que consegue afetar o mundo inteiro, coisa que a Marvel, que tem um MCU, que tem histórias que deveriam ter muitas consequências, acaba não tendo consequência pro MCU inteiro. Acaba sendo um negócio meio vazio, tirando Guerra Infinita, óbvio, tem uma consequência significativa, mas aqui no Sandman, o que eu quero dizer é que tem o peso das consequências na história. Isso é muito legal. E os personagens logo. Vamos falar dos personagens. Todos são muito bons. Todos são realmente excelentes. E inclusive eles são bons porque eles não ninguém é 100% bom e ninguém é 100% mal. Ele tra O Neil Gaiman trabalha muito bem esses tons de cinza entre os personagens. E isso eu acho muito bom, porque, por exemplo, o Morpheus, o Sonho, o Sandman, chame como quiser. Ele deveria ser um personagem tecnicamente bom, porque ele é o cara que traz os sonhos pra gente, né, mano? Então, isso teoricamente devia ser uma coisa boa. Mas ao longo da HQ a gente vai percebendo que apesar dele ter esse papel dos sonhos, ele também é um personagem extremamente arrogante, egocêntrico, que faz um monte de coisa por benefício próprio, tá ligado? Ele, por exemplo, ele tenta pegar os 3 itens, mas ele não se preocupa com o que aquilo pode causar com as outras pessoas. Ele simplesmente quer para conseguir seu poder de volta. E isso pode trazer consequências negativas para algumas pessoas. Por exemplo, teve um negócio do John Dee, que eu não vou falar, mas isso aconteceu muito em decorrência também por causa do que ele faz. E foi um negócio muito negativo, por sinal. Então, mano, isso é genial. E eu também tenho que falar da morte, né, mano? Porque a morte é outra que tem esse negócio mais cinza, porque a morte, teoricamente, deveria ser uma personagem, tipo, muito maligna, uma personagem do mal. Só que não, porque a HQ mostra que ela é uma pessoa boa. Pessoa, entre aspas, né? Ela é uma.
Não é eterna. Meu Deus, como é que é o nome? Esqueci, depois eu falo. Por que eu ainda tô pensando nisso? Enfim, a morte é uma pessoa, entre aspas, muito boa. Por quê? Apesar dela ter essa função que é de ser a morte, ela é uma pessoa boa. Infelizmente, ela tem que ter esse papel de ser a morte, mas não é algo que ela possa fazer muito bem, tá ligado? Porque ela tenta fazer da morte ser a melhor coisa possível, na melhor das hipóteses, pra todo mundo. Mas infelizmente ela tem que ser a morte. Então fica um negócio muito. Um dilema muito humano, mano. Isso eu acho muito genial, trazer dilemas humanos pros personagens, coisa que também. Perpétuos, eu lembrei o nome, Perpétuos. Coisa que foi mostrado no filme dos Eternos, que eles têm dilemas humanos, só que ele não conseguiu desenvolver bem todos os personagens. Ele conseguiu a grande maioria, mas alguns ficaram meio que de escanteio, não foi muito bem desenvolvido. Aqui no Sandman foi muito bem desenvolvido esses dilemas humanos que todos os personagens têm. Além, é claro, de a história também abordar muitos temas sobre misticismo, sobre religião, um monte de coisa, na verdade. E isso eu acho realmente muito legal, traz um interesse muito maior pela HQ. E sobre a arte, ela é realmente muito bonita, não tenho do que me queixar. Aliás, tem uma coisinha só que ela é meio gótica demais. Porque, mano, tudo é gótico, o sonho é gótico, a morte é gótica. O John Dee é muito sombrio, é muito gótico essa história. E hoje em dia talvez isso tenha envelhecido um pouquinho mal. Mas isso é só um detalhe, mano. Pra mim é uma HQ simplesmente espetacular se você tiver a chance de ler. Leia porque é uma obra-prima, uma das melhores HQs de todos os tempos. Eu tô muito ansioso pra terminar a HQ, porque eu não terminei, eu só fui até o caso de bonecos por causa da série. Mas enfim, um dia quando eu terminar, talvez eu fale um pouquinho mais da HQ no geral. Minha nota pra Sandman é 9.9. Eu tiro um décimo porque eu sou um pouquinho chato, porque talvez essa arte mais gótica da HQ tenha envelhecido um pouquinho mal. Mas é um detalhezinho bem chato, na minha opinião. Enfim, vou dar um 10, na verdade. Fique com um 9.9, mas eu vou arredondar para um 10. Fica muito bom assim. Muito bom mesmo. É uma HQ que você tem que ler. Uma das obras de arte da história das HQs. Com certeza vale você conferir. Porque é uma obra de arte. Sim, mais uma coisa, ela consegue. A HQ consegue criar conexões com o universo DC. Por- Porque apesar de ser uma história mais isolada, ela tá interligada no universo da DC, com vários personagens aparecendo, tipo o John Constantine, tem o Lúcifer, tem o Doutor Destino, tem o Espantalho, quem mais que tem, mano? Tem o Caçador de Marte. Então ele cria conexões com o universo DC de maneira muito natural, de maneira que faz sentido. Isso eu acho muito admirável. Não fica um negócio forçado que nem a Marvel fica tentando fazer nos seus filmes. Mano, isso é muito genial. Enfim, era só isso, na verdade, mano. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. E amanhã, sexta-feira, eu vou maratonar essa série Sandman e vou trazer vídeo pra vocês. Valeu e tamo junto!